Efésios capítulo 2, leremos os versículos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus Santíssimo e Bendito, eis-nos aqui a fim de ouvirmos a tua voz. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a tua palavra, nos alimente, nos faça, Senhor Deus, cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, esse é um texto bastante conhecido dos irmãos, Efésios capítulo 2, especialmente do versículo 8 ao versículo 10, que vai falar a respeito da salvação pela graça. Mas é um texto, por demais, denso e importante, em uma das cartas mais importantes. Alguém já chegou a chamar esta como a rainha das epístolas de Paulo, pela sua densidade, pela sua importância e pela aplicabilidade no que se refere à igreja. Ela é também muito semelhante à epístola aos Colossenses, que na outra oportunidade expusemos a respeito da união do crente com Cristo. A ênfase lá é sobre o cabeça, sobre o Cristo que está acima de todos e a partir dele tudo se sustenta. E a ênfase nessa carta com a irmã, que foi escrita no mesmo período, na mesma ocasião que Colossenses, Filipenses e Filemon, quando Paulo estava preso, é a igreja, a união do crente com Cristo, refletindo na doutrina da igreja, nas consequências daí advindas. Estamos unidos a Cristo. E agora, como igreja, o que é que isso significa? De onde viemos, o que éramos, e agora em Cristo, que somos e para onde vamos, e principalmente como viveremos. Esse texto de Efésios capítulo 2, ele é uma sequência do versículo 14 do capítulo 1. O apóstolo Paulo, do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, nos fala a respeito das bênçãos de Deus advindas da redenção planejada por Ele na obra de salvação, no plano da redenção, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. A importância de crermos que Ele em Cristo nos predestinou, em Cristo nos escolheu, em Cristo santifica e pelo Espírito Santo em Cristo aplica esta redenção. Após isso, ele ora por esses crentes em Éfeso,
para que eles entendam esta maravilhosa doutrina, para que eles solidifiquem e reforcem cada vez mais estas verdades. E aqui no capítulo 2 ele começa a desdobrar tudo aquilo que foi de uma forma sintética falada nesses 14 primeiros versículos do capítulo 1. Ele começa dizendo o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto original dá ênfase expressamente no estado de morte em que se encontravam aqueles irmãos. Vós estavam mortos. Ele vos deu vida será falado mais à frente, mas no original a ênfase é: vocês estavam mortos. Aqui, quando ele fala vos deu vida, vós, ele está falando para a igreja de Éfeso, mas que se aplica com muita facilidade a todos nós. Vós aqui eram os gentios. Quando ele fala nós, no versículo 12, 13 e 14, eram os judeus. E o Senhor Jesus Cristo quebra essa diferenciação e agora aplica: vós estavam mortos, porque ele indicaria que essa morte, esse estado, esse status não ficaria para sempre, iria trazer a redenção. Vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados. É importante que tenhamos com muita clareza essa doutrina, para que saibamos exatamente como nós éramos e como nós nos relacionamos com o mundo, como nós éramos e o que o mundo continua sendo. A morte aqui não é uma morte física naturalmente, ainda que as pessoas elas sejam muito bem nutridas, sejam muito inteligentes, sejam moralmente evidenciáveis e valorizadas, elas estão mortas, porque a palavra de Deus diz que elas estão mortas. O que significa isso? Elas estão mortas espiritualmente, elas estão mortas para Deus, elas estão afastadas de Deus. Vós estavam afastados de Deus, vocês estavam longe do Senhor, vocês estavam destituídos da glória de Deus. Ele está mostrando o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, e com o primeiro pecado, o desdobramento do pecado original que se aplica a todas as pessoas do mundo. Não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que busque a Deus, por melhor que ele pareça. Vós estavam mortos. E esse estado de morte, se os irmãos acompanharem, nos vossos delitos e pecados, não é um estado parado, não é um estado estático, não é uma condição inerte, é uma condição ativa, é uma morte que age, não é uma morte que se omite, não é uma morte parada, é uma morte que ofende. Delitos e pecados. Aqueles que estão mortos espiritualmente, eles vivem completamente a ofender a Deus e a ofender a sua palavra. Não há neles, ainda que possam parecer pessoas boas, qualquer virtude que os credencie a um olhar favorável de Deus. Essa morte não é a morte que você olha e simplesmente sente aquela tristeza por alguém que não está mais ali. É o contrário. Aquela pessoa que morreu e está ali, e está a ofender, e está a agredir, está a fazer tudo o contrário àquilo que Deus desejaria. Portanto, meus irmãos, o estado de onde o Senhor nos tirou é o estado de completa destruição, desolação, o fim. De onde o Senhor nos tirou, quem Paulo está falando aqui, não é simplesmente como alguns falam, que dormiram e aí alguém chegou e instigou e acordou, tornou a estar bem. Não é alguém que estava parcialmente morto
ainda existiria algum bem neles? Não, a morte completa, a completa separação de Deus. E ele segue dizendo: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse estado de morte, que não é parado, é ativo e agressivo contra a lei de Deus, é um estado de escravidão. E a palavra de Deus fala com muita clareza: essa escravidão não é pura e simplesmente a alguém externo, a uma vontade superior, nada disso. Não somente isso. Nós éramos escravos do mundo. A escravidão da morte espiritual é uma escravidão que faz com que nós, e agora ainda o mundo, sigam um curso daquele que está morto. Um curso de princípios contrários à palavra de Deus, ensinamentos contrários à palavra de Deus, parâmetros de vida contrários à palavra de Deus, ideologias contrárias à palavra de Deus. A morte espiritual, que é escrava do mundo, ela se assemelha ao mundo. Os irmãos vão lembrar com muita clareza o Salmo 1, que traz aqui um contraponto: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Os mortos espiritualmente, eles são como o mundo, porque eles ainda estão mortos lá. Eles escarnecem, eles zombam, eles transgridem à semelhança do que se ensina no mundo. Dessa maneira, meus irmãos, nós devemos já aqui lembrar que nós não mais vivemos de conformidade com os ditames mundanos. Nós não vivemos mais segundo a escravidão natural a um parâmetro mundano de viver, que é morte. Aquilo que nos faz assemelhar ao mundo, naturalmente nos assemelhará a uma morte. E aí ele segue falando mais uma escravidão, mais um domínio que o mundo está, que o morto está submisso, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O morto espiritual, ele não é agnóstico espiritual, ele não está em cima do muro, ele não fica nem com Deus, nem com Satanás, fica isento. O morto espiritual, ele segue os ditames de Satanás. Esse texto com muita clareza fala de Satanás, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está nos falando que nós, quando éramos mortos, e o mundo, ainda morto, vive segundo os ditames de Satanás. Isso é muito grave, porque muitas vezes nós ainda nos deixamos levar pelos conceitos do mundo morto, esquecendo que quem os guia, quem os orienta, quem os move, o seu domínio é tido por Satanás. Quando nós vivemos como morto, nós já fomos redimidos. O estado de morte é passado, mas nós vivemos de conformidade com aqueles que ainda não encontraram a redenção em Cristo. Nós estamos seguindo as orientações de Satanás. E a palavra que fala atua aqui não é simplesmente uma atuação sugestiva, não é simplesmente oportunidades que o morto recebe para viver como Satanás deseja. É uma influência direta, é um manejo próximo.
muito provavelmente, em algumas situações, possessões demoníacas. Nós somos acostumados a acreditar que pessoas estão possessas por demônios só quando elas fazem artes, quando elas caem, quando elas mudam de voz, quando se comunicam, como tem em alguns shows da televisão. Mas a possessão demoníaca, a atuação de Satanás, é pura e simplesmente com uma finalidade, que pode ser sutil e sorrateira: desviar o homem do caminho de Deus. João 14,6. Só um caminho, uma verdade e uma vida. A parte deste caminho, qualquer detalhe que seja, não é o caminho. Então, para que Satanás aplique a sua atuação, não é necessário de um grande alarde, de um grande show, de uma grande apresentação. Basta simplesmente subverter a instrução da palavra de Deus. Essa é a vida morta do mundo não redimido. Escravidão aos seus ditames da era perversa, escravidão a Satanás. E aí ele segue dizendo o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A terceira escravidão ao mundo, a Satanás, é a escravidão à nossa própria vontade caída. Há um erro que se comete muitas vezes em achar que o morto, o ímpio, o injusto, ele tem algo de completamente bom, capaz de nos orientar no que se refere à nossa forma de viver e à nossa forma de pensar. Há um erro muito grande de achar que os nossos desejos eles devem prevalecer, que a nossa finalidade de vida ela é a felicidade, é a satisfação pessoal, é o prazer, é a paz interior, são os deleites dos desejos satisfeitos. Quando nós vivemos em função dos nossos desejos, dos nossos prazeres, das nossas vontades, quando a pauta da nossa vida finda em nós e nos nossos impulsos, nós estamos mortos e escravizados a nós mesmos. Quando nós nos deixamos levar por aquilo que não é Deus e sua glória, quando nós nos deixamos levar por nossos sonhos, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente idealiza, e nada mais importa, os meios podem ser inclusive ilegítimos, mas a finalidade é aquilo que eu desejo. Quando eu sou levado por isso, quando os meus fins justificam inclusive os meios pecaminosos, nós estamos escravos, mortos, escravos de nós mesmos. Aqui ele fala carne e pensamentos, o homem todo. Não há no homem não regenerado nada isento da presença do pecado. As melhores vontades, a maior sinceridade, o maior desejo altruísta está envolvido com o pecado, está envolvido com o efeito da queda. Não podemos viver em função de nós mesmos, não podemos viver em função daquilo que eu. Quando ele fala carnes e pensamentos, ele está passando muito mais do que instintos. Ele está passando da natureza carnal, as vontades. Ele está falando de ideias, pressupostos,
ideologias, imaginações, conceitos. Nós não podemos ser escravos do nosso conceito à parte de Deus. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós almejamos, todos os nossos conceitos e conhecimentos, a parte de Deus, que para em nós e tem como fim principal a nossa satisfação e deleite, pode ser um instrumento de escravidão, e ainda é para aqueles que ainda estão mortos. E ele termina essa primeira parte do versículo 3 dizendo que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Já juntos, no seu discurso judeus e gentios, ele se coloca e coloca a todos como objetos do desfavor de Deus, como completamente dignos do derramamento da ira do Senhor. Todas as pessoas de todos os tempos, de todas as idades, sem nenhuma restrição, todos são por natureza filhos da ira. Como diz o apóstolo, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Sobre ele permanece o juízo de Deus, a ira de Deus permanece. E a ira de Deus, meus irmãos, não é uma ira como alguns pensam, que com a morte acaba, que se aniquila a alma, que não há pós-vida material. Não é uma ira que quem faz aqui paga aqui. Não é uma ira segundo os nossos pressupostos. Não é uma ira restrita. Assim como Deus é perfeito em todos os seus atributos, e neles, permeados de santidade, a ira de Deus da mesma maneira. Se nós imaginamos a ira de Deus com alguma restrição, ainda que possamos imaginar algo terrível, pode ter certeza, como atributo de Deus, não cabe na nossa mente o que está reservado para todos, sem distinção, à parte de Cristo. O nosso breve catecismo de Westminster, ele é muito didático, e na pergunta 19, ele diz que qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Diz que todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da ira de Deus e da maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há restrição. E todos aqueles que nasceram são pecadores e carecem da glória de Deus. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nós vemos que a natureza humana, a natureza caída, o pecado original que se replica, que se multiplica pela descendência ordinária do homem, ela não deixou nenhum ileso. Ninguém escapou. Não há prestígio do judeu, não há prestígio do rico, não há nenhuma acepção de pessoas. Todos caíram, todos estão mortos e todos merecem o derramamento da ira de Deus. Dessa maneira, meus irmãos, precisamos ter com muita clareza no nosso conhecimento de fé, no nosso conteúdo de crença, porque não é por acaso que os 5 pontos do calvinismo começam com a depravação total, porque antes que saibamos para onde vamos, precisamos saber de onde estamos saindo. Antes que valorizemos o nosso Redentor, é necessário saber de onde Ele está me tirando. E Ele não nos está tirando, e aqui nos diz, não nos tira do estado pouco ruim. Ele está nos tirando do pior dos estados. Além de já mortos, além de ativamente delinquindo e violando a lei de Deus, além de ofendendo a santidade do Senhor, através de uma vida de delitos e pecados, através de um curso mundano e rebelde contra Deus, através das orientações e ações diretas de Satanás, e através do deleite pessoal e egoísta, nós tínhamos sobre nós a ira certa de Deus. Nós louvamos a Deus, porque no versículo 4, ele começa dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tudo isso nos estava reservado. Todo esse desespero certo de que a sentença já transitada em julgado, não havia mais recursos para mudar a vontade decretada de Deus da nossa condenação. Ele mesmo, o Senhor mesmo, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, entregou seu Filho para que entre a ira de Deus e aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo e uniu a Cristo, não recebessem e bebessem deste cálice. A ira certa, meus irmãos, foi aplacada pelo próprio juiz justo e digno de aplicar a sua ira. Quando ele começa falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, devemos entender que a misericórdia é exatamente recebermos o que não merecemos. Apesar de tudo isto que vocês eram, apesar de tudo isto que vocês mereciam, o meu juízo não pode deixar de ser aplicado, porque eu sou um Deus justo, um justo juiz. Não sou complacente, não vou prevaricar, não sou fraco. O juízo vai ser aplicado. Mas vocês não merecem. E eu vou fazer outra coisa. Eu vou amar vocês
com um grande amor. Não é um amor da criação, um amor geral, um amor de mensagens prontas e motivacionais de que Deus ama todas as pessoas. É o grande amor de Deus pelos seus eleitos, amor tal que foi responsável pela morte do Filho unigênito de Deus no lugar destes delinquentes, pervertidos, pecadores, terríveis e obstinados, transgressores da lei de Deus. A demonstração de mal nesta morte não é outra senão para nos mostrar a grandiosidade deste amor. E por conta deste amor, ainda mortos, nos trouxe vida. A ênfase do estando nós mortos, é importante que destaquemos, afasta qualquer possibilidade de participação aqui. O homem morto não participa em nada deste plano de redenção, senão é objeto do seu favor. Não resta livre-arbítrio aqui, não resta uma boa moral, não restam caridades, não resta merecimento. Vocês estavam mortos. Sproul faz uma ilustração muito interessante, que diz que esta salvação, ela é semelhante àquele mergulhador afogado lá no fundo do mar, que não responde a tantas boias que são jogadas para que ele segure. Ele não está se afogando, ele já se afogou, está lá embaixo, morreu. Não adianta jogar boias. Vai, você que morreu, pega essa boia para que você seja salvo. Vai, segura na minha mão. Atende o meu chamado, você vai se afogar. Não, você já morreu. O Senhor, nessa ilustração, é aquele que não joga boias para quem não pode pegar. É aquele que vai ao fundo, resgata o morto e faz com que ele torne a vida. Não temos parte nenhuma, não temos mérito nenhum. Em nós, naturalmente, não resta nada de bom que o Senhor nos olhe e diga: este eu vou salvar por isto. Não. O pecado nos envolve por completo, e ao olhar o pecado, só nos resta uma opção: sermos fulminados pelo justo juízo de Deus. Quer uma mensagem de motivação? Você não tem nada por si mesmo que faça o Senhor olhar de maneira favorável a você. Você não é o centro, diferente do que ouvimos hoje em tantos lugares. Você não é o alvo de ações de Deus para lhe satisfazer. Você não é a medida de todas as coisas. Os seus não são os parâmetros. Você está morto. E é nesse estado de morte, de completa destruição, de desespero, de vazio, de afastamento de Deus, o Senhor nos resgata, o Senhor nos ama, o Senhor nos salva, o Senhor nos redime. Ele diz assim: juntamente com Cristo. Olhe na sua Bíblia, meus irmãos, Efésios 1, versículo 20.
E vamos identificar o ponto central de todas estas coisas. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E agora vamos ao versículo 6 do capítulo 2. E juntamente com ele, em Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas as coisas só são possíveis no plano da redenção de Deus pelo seu povo, pelos seus predestinados, pelos seus eleitos, para aqueles que Ele iria redimir e redimirá, quando eles estão unidos a Cristo. Quando o Senhor nos olha, para que isso seja possível, porque nós não passamos a ser merecedores, nós não passamos a ter uma justiça imanente. Ele simplesmente acredita em nossa conta e paga o preço em nosso lugar, mas nós continuamos dependentes da justiça de Cristo. Nós só somos favorecidos por Deus quando estamos em Cristo. O que Deus Pai fez em Cristo, Cristo faz por nós. O que Deus Pai faz no Senhor, é no Senhor que somos favorecidos. Não podemos em momento nenhum, e mais um ponto, achar que por nós, por nossa capacidade, como cantamos, pela força do nosso braço, pelas nossas posses, pelas nossas habilidades, por qualquer coisa que tenhamos ou consigamos fazer, seremos aptos a merecer o favor de Deus. Não. Apenas em Cristo tudo isso é possível. E o maravilhoso é que muitas vezes nós esquecemos, e agora relembraremos, que a finalidade desta redenção não é pura e simplesmente nos amar. Não é porque nós temos um valor e aí o Senhor nos ama e nos redime, e aí nós somos felizes e gratos e o adoraremos, o serviremos, praticaremos boas obras, porque essa é a finalidade. Não, meus irmãos. E a primeira pergunta do catecismo fala com muita clareza também: qual é o fim principal do homem? E tudo que acontece no homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus e satisfazer-se nisso e gozá-lo para sempre. E quanto mais glorificamos a Deus, mais nos satisfaremos em Deus. Ele diz no versículo 7 a finalidade de tudo isso: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A finalidade da nossa redenção não acaba em nós. O motivo da nossa salvação, da nossa extração, corpos moribundos do inferno de trevas e pecado, para uma redenção, para uma vida plena e íntegra, não é para que sejamos plenos e íntegros, é para que o nosso Deus seja glorificado nisso. Por isso, no Sermão da Montanha, o Senhor nos diz que sejamos sal da terra e luz do mundo. Não é para que nós sejamos evidenciados, não é para que o nosso nome seja conhecido, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. A razão de toda a obra de Deus, por Ele diretamente e por Ele através de nós, não acaba no homem, volta para Deus, é a glória de Deus. Precisamos entender que somos salvos
esse estado de morte terrível descrito nos 3 primeiros versículos, deixa de existir. Nós somos libertos de uma escravidão satânica para sermos escravos de Deus, da justiça. Não é para que apenas nos deleitemos numa vida de liberdade e gozo no Espírito. Não é para que tenhamos apenas as nossas vontades satisfeitas. Não é para que tenhamos domingo após domingo momentos de confraternização com irmãos, pessoas que sabemos que não nos farão mal e nem querem mal de nós. Não é para nossa satisfação. Não podemos esquecer, quando pautarmos a nossa vida na nossa própria satisfação, estamos vivendo como aqueles que estão mortos e escravos das suas próprias vontades. É para que Deus seja glorificado. A pergunta 20 do nosso catecismo sintetiza muito bem essa justa expectativa de juízo e a justa esperança do Redentor. Quando pergunta: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Responde: tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Louvado seja Deus, que não nos deixa no estado de miséria, de desalento, de justa expectativa de juízo e ira, mas por sua própria boa vontade, sem que fosse orientado por ninguém, sem que fosse convencido por ninguém ou por nada, porque Ele quis, não nos deixa desse estado e nos entrega o seu Filho Redentor, o único Redentor, a fim de aplacar a sua própria ira, não por todos, mas pelos seus eleitos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem é digno de abrir o livro e comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É Ele que constitui destes o reino e sacerdotes. É Cristo que faz todas essas coisas, porque nele nós recebemos todos esses benefícios. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Muito se discute a redundância de graça ser favor imerecido, porque favor já não se merece, é um favor. Eu diria que esta graça é um favor imerecível, porque um favor pode ser trocado por algo que se merece em contraprestação. Este não. Isto que Deus faz aqui, ninguém consegue satisfazer. Esta graça, este favor, esta salvação, ninguém conseguiria fazer. Ninguém. Nem nós mesmos, nem os outros por nós. Somente o Cordeiro perfeito que poderia ser entregue em favor dos pecados do povo de Deus. E Ele nos diz que esta graça, ela chega até nós não por algo que nós tenhamos em nós mesmos, porque poderia ser, e há quem pense assim, que Deus dispõe a sua graça e nós a alcançamos, nós a buscamos, nós a construímos diante de nós e a pegamos, nós corremos para a graça de Deus.
e tomamos posse dela. Ele estabeleceu um elo entre nós e a sua própria graça, que é a fé. A fé, ela atinge a graça, levando o homem pecador, eleito de Deus, a sua graça, ao seu favor, a sua misericórdia. E o que é fé? Nós só conseguiremos ter esta graça de Deus se algo que acontece em nós produzir confiança plena no Senhor. Fé é confiar completamente no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo. A fé é negar que nós podemos. A fé é negar que nós devemos ficar como estamos. A fé é abraçar e se debruçar completamente sob a obra do Senhor. Fé é a confiança plena, ainda que não vejamos, de que o que Cristo fez é suficiente e cabal para nos trazer de volta à vida, e não somente uma vida temporal, mas a vida eterna, aquela que ninguém pode roubar. É aquele que nos disse: das minhas mãos ninguém tomará. É estes que eu glorificarei no último dia. Mas é o mesmo que disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A obra começa em Deus, passa pela fé que Deus produz e termina no agraciado com a fé produzida por Deus para a glória de Deus. Deus é do começo ao fim. E o que nos cabe? Versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie, não nos resta nada, mas ficaremos sem obras. Os agraciados não farão nada. Os que receberam de Deus uma nova vida, agora apenas se deleitarão. Farão aquilo que as suas consciências quiserem. Seguirão os seus instrutores mundanos conforme os aprouver. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, Calvino, comentando esse texto, ele diz que estas obras aqui ainda não são aquelas que nós queremos praticar em gratidão ao favor que recebemos de Deus, mas é mais um argumento para mostrar que até as boas obras que fazemos são produto da obra graciosa de Deus, que pré-ordenou cada uma delas na eternidade, para que aqueles que são agraciados as pratiquem. Nós que nascemos de novo, fomos agraciados por Deus, estamos em Cristo, nós vivemos em novidade de vida, vivemos em boas obras, porque Deus assim estabeleceu. Se não há obras, não há nova vida. Se não há vida transformada, não houve novo nascimento. Se não há evidência, frutos de que alguém foi agraciado, esse desconhece o novo nascimento. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não há meio termo, não há faculdades, não há flexibilizações, não se negocia com a vida que foi transformada. Teófilo, um apologeta do século II,
Ele dizia que antes que o Senhor não limpe o entenebrecimento da cegueira do coração, não conseguiremos ver ao Senhor. Mas assim que o Senhor nos limpa a visão da fé, assim como Ele nos traz de volta à vida, podemos enxergá-lo e trazendo para a nossa doutrina da graça palpável, o nosso Senhor, visto, não é resistível. Aquele que nos agracia não nos faculta uma nova vida. Pelo contrário, quando o recebemos por esta fé, já nascido de novo, nossa vida é diferente. Abramos a palavra de Deus a fim de contrastarmos essa realidade de mortos e vivos. Gálatas capítulo 5. Veja, o apóstolo Paulo está nos mostrando a vida de um morto e a vida de um vivo. Aqueles que ainda estão no outrora e aqueles que agora nasceram de novo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Esse é o viver de um morto. Veja que ele não exaure o rol. Coisas como estas são exemplos daqueles escravos mortos e que são orientados por Satanás. É o que se espera deles. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós nascemos de novo, não por nós, mas do alto, quando somos redimidos por aquele amor grandioso, fruto da misericórdia de Deus para a sua própria glória, nós não vivemos mais como quem vive na morte, mas vivemos em conformidade com as boas obras que o Senhor já preparou. Ele produz em nós. Não resta produção de mérito para recebermos do seu favor, mas vivemos em conformidade com a nova vida de Cristo, em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos dos que nasceram de novo são conhecidos, e os frutos, as obras dos que estão mortos também. Resta-nos os examinar e a cada dia procurar confirmar a nossa vocação e eleição já determinada. Mas a nós, ainda pecadores, ainda falhos por nós, santos e justos em Cristo, já lá, mas ainda não, precisamos a cada dia procurar amadurecer no caminho e na obra do Senhor para a glória dele mesmo. Possamos, meus irmãos, todos os dias lembrar de onde o Senhor nos tirou e celebrar ao Senhor, louvar a Deus com grande euforia que Ele nos trouxe à vida, que Ele entregou seu Filho por nós, para que não bebêssemos do cálice da sua ira. Esta
é a boa notícia. Tudo estava perdido. O salário do pecado é a morte. Mas o texto não para aí. Mas o dom de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que possamos louvar a Deus por isso e celebrar ao Senhor com muita alegria, não só aqui, mas lá fora. Lembrando também que o fundamento da nossa vida não pode partir de pressupostos mortos. Eles estão mortos. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Deus Santíssimo, bendito e glorioso, Tu que és o autor e o consumador da nossa fé, nós Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nos concedeste de hoje ouvirmos a Tua voz mais um domingo e sermos encorajados, ó Pai, com a Tua verdade. Ainda, Senhor Deus, que não nos tenha rol de regras e determinações, para que possamos, como que uma lista, viver para Te agradar. Temos da Tua verdade, Senhor, o motivo de completa gratidão e certeza de que o Senhor nos tirou da morte e nos trouxe a vida, e possamos viver e viver plenamente, porque vivemos em Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, e ser gracioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora